Saí de viagem, voltei de viagem e a situação do Bitcoin continua dramática. Sem força compradora, sem sinalização de término das quedas. E claro, a gente tem que se proteger nesse momento. Antes de começar nosso vídeo de análise do Bitcoin, análise semanal, porque eu não consegui fazer, estava fora do Brasil em viagem a trabalho, já entra no grupo do Telegram, grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas, totalmente gratuito. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra no grupo para receber minhas análises e acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado. Já deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com as outras pessoas, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante. E bora para análise, porque tem um ponto importante que poderia fazer o Bitcoin cair lá para os 5 mil dólares, é isso mesmo. Vamos ver aos poucos. Começando aqui, compartilhando a tela, mostrando nesse momento, a gente vê justamente o gráfico mensal do Bitcoin, tá? Esse é o gráfico mensal do Bitcoin. A gente vê uma situação realmente complicada. Por quê? Porque pela primeira vez na história do Bitcoin, nós podemos fechar o mês abaixo do topo histórico de 2017. Aqui em amarelo é o topo histórico de 2017. Na verdade, até um pouquinho acima do que eu coloquei, né? Aqui um pouquinho acima do que eu coloquei. É o topo histórico de 2017 e nunca na história do Bitcoin fechou-se um mês abaixo do topo histórico, depois de ter sido rompido, né? Rompeu aqui e nunca mais um mês foi fechado abaixo do topo histórico de 2013. Se a gente vier aqui para trás, rompeu-se lá em 2011, nunca mais um mês foi fechado abaixo do topo histórico de 2011. E agora isso provavelmente vai acontecer. A gente até teve aqui em setembro, mas foi praticamente no mesmo nível, então não vou considerar como um rompimento. E agora a gente pode, pela primeira vez na história, romper e fechar o mês abaixo do topo histórico anterior. O que, claro, é algo preocupante, é algo ruim para a continuação das altas do Bitcoin, justamente por esse motivo histórico. E quando a gente olha, eu já disse isso anteriormente e continuo de olho, a gente vê claramente como o Bitcoin ele vem perdendo força, né? Tem até aquele ângulo de ataque ou aquele ângulo de valorização, que você vê, por exemplo, no começo 51 graus de inclinação, depois 23 graus de inclinação, depois 12 graus de inclinação, depois 0 ou 1 grau de inclinação. Então você vê claramente como o Bitcoin está perdendo força com o tempo. Está perdendo força. E aí, a maior probabilidade é termos uma correção maior do que já vimos no passado. Isso significa que o Bitcoin acabou, que então ele vai a zero? Não, não significa nada disso, mas significa que nós temos uma probabilidade maior de uma queda mais acentuada nesse momento, ao contrário do que vimos historicamente no Bitcoin. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, e até quando a gente vê naquele nosso gráfico das curvas logarítmicas do Bitcoin, isso fica super claro. O mercado, de alguma forma, precificava não, ou projetava uma alta sempre maior para o Bitcoin, e não é isso que está acontecendo. A gente vê justamente aqui, pela primeira vez na história, o preço vazando para baixo da sua projeção logarítmica de crescimento, a regressão logarítmica de crescimento, tá? Então esse é um ponto relevante, um ponto inicial que eu queria chamar a atenção. Outro ponto que eu já mencionei é o RSI em 30, eu já falei isso em outros momentos, nunca vi ninguém falar sobre isso no mundo, e a minha expectativa é que sim, o preço do Bitcoin venha aqui para o RSI 30 no mensal, o que nunca aconteceu. Já aconteceu em vários outros ativos, ou praticamente todos os ativos do mundo já tiveram em algum momento o RSI mensal em 30. Ações, índices de renda variável, as principais empresas do mundo já tiveram em algum momento o seu RSI mensal em 30. Isso nunca aconteceu com o Bitcoin. Então eu acredito sim que nós estamos caminhando para isso. Não sei se agora, tá? A gente pode eventualmente ter alguma recuperação ao longo dos próximos meses, anos, não sei. Mas até gostaria que isso caísse logo para 30, porque quanto antes cair, mais rapidamente também será a recuperação. Se isso demorar anos para atingir 30, a gente pode ter uma recuperação do Bitcoin também muito longa. Mas eu acredito sim que a gente vem em algum momento atingir 30. Não sei se nesse ciclo, tá? Não consigo dizer se nesse ciclo ou se a gente... Três possibilidades, né? Continua caindo aqui até atingir 30. A segunda possibilidade, tenta recuperar um pouquinho, não consegue e demora mais para atingir 30. Ou volta a subir forte e aqui só no futuro isso aqui cai para 30, sei lá para perto de 2030, 2028, 2027, não sei, estou especulando.
São algumas possibilidades aqui que a gente tem para o preço do Bitcoin, mas o que eu tenho certeza é que em algum momento a gente vai atingir 30 no semanal, no mensal do RSI mensal, no mensal do RSI, que isso nunca aconteceu. Vamos para o gráfico semanal. Vimos... bom, só antes disso, opa! Ixi, o que eu apertei aqui? Antes disso, voltar aqui no mensal, só destacar que a gente está a 8 dias e 5 horas do fechamento do mês e a gente tem aqui uma possibilidade de um mês fechando perto das suas mínimas, tá? Ainda tem 8 dias, ainda tem que esperar, mas se isso acontecer, se a gente tiver um fechamento mensal perto das suas mínimas, é uma sinalização relevante de força vendedora muito, muito forte, né? Ou de muito intensa. E também teremos a maior probabilidade no próximo mês termos algum tipo de queda. Semanal do Bitcoin. Semana drástica que a gente teve há 3 semanas, né? 2 semanas, dia 7 de novembro. Nenhuma recuperação, tá? Já tem gente falando em alta, gente, pelo amor de Deus, tá? Enquanto a gente não atingir aqui, de forma mais conservadora, 18, 19 mil dólares, retração de Fibonacci das quedas daquela semana, coloca aí 19 mil dólares. Enquanto não atingir 19 mil dólares, é proibido falar em qualquer alta, tá? Não tem recuperação nenhuma, não tem alta nenhuma, enquanto a gente não encontrar ou não passar por essas retrações mínimas de Fibonacci, tá? Não tem recuperação nenhuma, não dá para falar. Quem fala em alta nesse momento, infelizmente, não sabe o que está falando, porque não tem nenhum cenário, nenhuma construção de alta. Olha aqui como nós temos, na verdade, vou até mostrar uma outra coisa aqui, ó. Gráfico de 12 horas, então isso aqui mais nítido no gráfico de 4 horas. A gente via justamente isso daqui, ó, divergências negativas, tá? O preço descendo e o RSI subindo, divergências negativas, até postei isso no grupo de alunos, não deu outra, o preço caiu e o RSI veio preencher essa divergência negativa. Então, por falar inclusive em grupo de alunos, nós estamos com promoção especial de Black November, preço especial 50% de desconto no treinamento Dominação Gráfica, o treinamento mais completo do Brasil, sobre análise técnica com as minhas estratégias de investimento. Então você precisa entrar, precisa participar, mentorias online, acesso aos alunos e grupo exclusivo de alunos, interações diretas comigo, atualizações diárias sobre a capitulação, 7 dias de garantia, se não gostar é só solicitar o reembolso integral. Link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveite, Black November, desconto super especial. E eu postei exatamente isso aqui lá no grupo dos alunos mencionando essa configuração. Média de 200 semanas. Está passando aqui o caminhão da pamonha, então desculpa aí se estiver vazando muito o som da pamonha. Não sei se está vazando. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ficar mais perto do microfone. Acho que aí minha voz fica mais alta e a gente não vaza o som. Bom, gráfico ou média móvel de 200 semanas, historicamente o fundo do Bitcoin. Mais uma vez, já disse isso várias vezes, situação também complicada, mostrando como o preço continua abaixo da média móvel de 200 semanas, algo que nunca aconteceu e ela atualmente está em 24.212 dólares. E um ponto que eu mandei no grupo do Telegram ontem, então se você não está no grupo do Telegram, entre, é que essa média ela nunca apontou para baixo, tá? Ela sempre, em alguns momentos, ela está mais inclinada para cima, então aqui está muito inclinada para cima, aqui inclinada para cima, aqui ficou mais inclinada para cima, mas ela nunca apontou para baixo. Por que ela nunca apontou para baixo? Porque o preço nunca ficou abaixo da média de 200 semanas, nunca na história. Só que agora, nós estamos simplesmente, desde junho, nós estamos aqui há 161 dias abaixo da média de 200 semanas. E se isso continuar, a maior probabilidade é que essa média comece a inclinar para baixo, o que será bem complicado, tá? Essa média aqui inclinando para baixo fica bem complicado porque mostra o preço perdendo cada vez mais sua força e isso, repito, nunca aconteceu na história, tá? Bom, vamos lá para algumas outras coisas que eu selecionei. Primeiro, aquela nossa cunha descendente, a cunha descendente de alta, né? Porque a cunha descendente tem a maior probabilidade de romper para cima. Ela tem agora 2 toques em cima e tem embaixo, vamos colocar aqui 3 toques, tá? São poucos toques por enquanto. Eu gostaria de ver mais toques para validar essa cunha, então o que eu gostaria? Gostaria até que o preço conseguisse subir aqui, batesse, caísse novamente aqui, para a gente ter mais pontos de toque, porque 2 pontos de toque é pouco, mas de qualquer forma a gente vê essa configuração da cunha. A base da cunha está aqui por volta dos 13 mil, podendo descer até os 10 mil dólares. Então
Eu acredito que a gente vai ver aqui batendo mais uma vez embaixo, por volta dos 13 mil. Pode ter algum tipo de recuperação, batendo aqui nos 19, 20 mil dólares, não sei. E depois, eventualmente, até cair novamente para fazer a queda final de 10 mil dólares. Antes estava em 13, né? De 10 mil dólares. E aí lateralizar para iniciar uma alta lá para o fim de 2023. Essa é uma possibilidade, tá? Vou até deixar esse desenho aqui para vocês. Claro que aqui não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma, enfim, possibilidade, ou não possibilidade, não tem nenhuma obrigação disso estar certo ou não, né? Vou só deixar assim anotado, porque eu acredito que a gente vem pro fundo dessa cunha, tenta algum tipo de recuperação, depois encontra novamente lá nos 10 mil dólares, tá? Eu não acho que a gente vai cair de uma vez pros 10 mil dólares, a menos que tenha um evento aí de uma quebra de uma nova corretora. Mas vamos deixar esse desenho e vamos ver o que vai acontecer. Acho que é uma possibilidade dentro de uma cunha do preço ir apertando, apertando, apertando. E aí lá para final de 2023 a gente pensa em algum tipo de recuperação. É uma possibilidade que eu vejo, tá? Não é necessariamente que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Próximo ponto, lembram daquela nossa linha histórica do Bitcoin desde 2017? Essa linha ela tem vários e vários toques de suporte e resistência. E quando essa linha é perdida, a gente entra num grande momento de queda e essas quedas são duradouras, tá? Então, quando essa linha é perdida, a gente entra num grande momento de queda com quedas bastante duradouras. Mostrei para vocês como no passado, entre a perda e a recuperação, 371 dias, depois aqui 392 dias, a gente está falando de mais de um ano. Mais de um ano. E agora, hein? Será que agora nós estamos... Bom, pelo jeito já perdemos, né? Mas será que vamos ter novamente algo nesse sentido? E se for um cenário como esse, se a gente demorar um ano para ter uma recuperação semelhante que aconteceu no passado, a gente está falando para uma recuperação lá para novembro de 2023, mais ou menos, um ano de recuperação. É mais um ponto que eu estou de olho. Se a gente perder, eu acredito que a gente vem ter quedas mais prolongadas, mais relevantes, até iniciar um movimento aqui de recuperação parecido com o que a gente teve no passado, tá vendo? Como a gente tem grandes quedas dentro dessas marcas de perda dessa grande linha de tendência de suporte e resistência. Então eu realmente vejo com preocupação a perda que nós estamos fazendo dessa linha, que ela foi rompida com força e para mim todos os outros momentos em que houve rompimento com força dessa linha, a gente até teve algum momento, alguma tentativa de recuperação, tá vendo? Alguma tentativa de recuperação sem conseguir. Duas vezes aqui houve tentativa de recuperação para afundar. Então, a gente até poderia ter aqui, olha, a gente até poderia ter aqui algum tipo de tentativa de recuperação para depois afundar. É realmente uma situação não muito boa, tá? É uma situação não muito boa que eu vejo aqui no radar, com a perda dessa linha histórica tão importante que vem lá desde 2017, tá? Vem lá desde 2017 e eu quero observar com vocês se vamos ter um movimento parecido com o que houve no passado. Esse naufrágio, assim como houve em outros momentos, em outros dois momentos em que houve a perda dessa linha, nós tivemos essas quedas super fortes e super prolongadas, trazendo realmente a capitulação final. Foram os momentos de capitulação final aqui em 2018, aqui em 2019 e 2020 também foram capitulações finais, e agora a gente poderia ter uma situação parecida de capitulação final, tá? Próximo gráfico, esse aqui eu quero deixar um pouquinho mais para frente, tá? Daqui a pouco eu volto para ele. Próximo gráfico, as retrações de Fibonacci. Então já mostrei para vocês como ao longo de todo o ano de 2022, todas essas bolinhas amarelas são resistências de Fibonacci, 50% de Fibonacci ou 61%, em que o preço não conseguiu passar. Então agora eu vejo mais uma vez, por isso que eu falei para vocês que a gente não pode acreditar em nenhuma alta, nenhuma recuperação, enquanto não passar aqui de 19 mil dólares, porque ao longo de todo o ano de 2022, o preço nunca conseguiu passar nenhum respiro de 50%, 61%, tá? Então é isso que eu quero realmente observar com vocês nesse momento. E observar também as ondas de Elliott. Por quê? Porque a gente está formando, a princípio, a quinta onda, que seria a onda final de Elliott, tá? E aí, dentro aqui das ondas de Elliott, o que a gente vê? A gente teve, então, vamos lá. Nós tivemos a primeira onda, a segunda e a terceira.
O que teve aqui? O que nós tivemos aqui? Vamos fazer uma projeção de Fibonacci. Projetando Fibonacci. A terceira onda, que é a onda maior, a terceira onda veio em 120% de extensão. Tá vendo? Veio exatamente aqui a terceira onda. 120% de extensão. Foi a onda 3. E agora, e a onda 5? Então, vamos lá pegar a dimensão da onda 3 para a onda 4. E 120% de extensão está aqui em $7.000. Só que a onda 5 não é para ser tão grande quanto a onda 3. Então, vamos projetar que a onda 3 vai vir entre 61% de extensão e 100% de extensão. Então, eu acredito que nós vamos ver a onda 5, a onda final da queda do Bitcoin, nesta região, tá? Nesta região entre $9.200 e $13.000. Claro, isso pode variar, né? Então o preço pode dar aquela estilingada para baixo e depois recuperar fortemente, depois lateralizar, mas eu acredito que a quinta onda vai ficar aqui dentro, o que não significa também que as quedas vão acabar, a gente vai ter que ver isso aos poucos, porque a gente pode ter novamente depois uma recuperação em A, B e C, para depois ter um novo movimento de 5 ondas para baixo, tá? Então vamos ter que analisar aos poucos o que vai acontecer aqui dentro do preço do Bitcoin, qual que vai ser a formação, o que vai acontecer de forma geral. Mas no momento, por projeção de Fibonacci, eu acredito nessa região aqui, ó, de $9.200 a $13.000 como uma região de queda final neste momento do Bitcoin. O que coincide muito com alguns pontos, coincide bastante com as regiões de suporte do Bitcoin. Então a gente vê historicamente as regiões de $3.000, $6.000, $11.000 como as regiões mais fortes em termos de suporte. E eu estou falando mais ou menos aqui entre 9.000 e... Era quanto aqui que eu falei? 9.000 e 13.000, né? Então entre 9.000 e 13.000 está justamente nesta região. E também é a região com maior volume negociado na história do Bitcoin. Por quê? Bom, quais são os volumes mais negociados? O mais negociado desde 2019, o mais negociado é esse que foi perdido. Era aqui, que foi perdido. Depois, nós temos este aqui, olha, que é justamente essa faixa entre $8.000 e $9.700, como a região mais negociada. Depois, nós temos outras faixas menores aqui, ó. Uma aqui, entre 6.000 e 7.000. Tinha essa aqui grande, que foi perdida. Essa aqui é de $30.000 a $50.000. Mas, no geral, eu estou de olho nessas duas. Perdemos a faixa atual de negociação. Então, veja como tem um grande vácuo. Tem um grande vácuo aqui de negociação. Deixa eu colocar isso em branco. Tá vendo esse grande vácuo de negociação? Pouco foi negociado aqui. O que significa que o preço poderia cair rapidamente para a próxima região de suporte. Por volta dos $9.000, $10.000. Então, acredito que a gente tenha essa maior probabilidade. Eu sei que eu disse anteriormente lá na Cunha, né? Falei aqui na Cunha, cadê a Cunha? Que eu não via talvez o preço cair de uma vez para $10.000. Acredito que possa ter esse desenho, mas pelo gráfico de volumes a gente poderia cair rapidamente para $10.000. Então, claro, são várias análises. Eu tento trazer aqui tudo para vocês, tudo que eu estou enxergando de possibilidades e probabilidades para que você também tome a sua melhor decisão e forme a sua opinião. E se você, claro, quiser aprender tudo sobre o que eu sei sobre análise gráfica, sobre as minhas estratégias, os meus investimentos, mais uma vez fica o convite para você entrar no treinamento de dominação gráfica, 50% de desconto, só agora na Black November, link está aqui embaixo, aproveite. Próximo ponto que eu quero destacar, aquela nossa Marcy oculta, divergência oculta de 4 dias, Marcy é a minha estratégia que eu ensino no treinamento, está caminhando para ser fechada há muitos meses que eu vinha falando sobre ela, tá? Desde agosto mais ou menos eu vinha falando sobre ela, ela caminha agora para o seu fechamento. E aqui é o gráfico que eu mostrei, que a gente pode ter eventualmente o Bitcoin caindo para $5.000, tá? O que acontece? Existe uma empresa pouco conhecida e pouco relevante no mundo, chamada Amazon, tá? E o que aconteceu com a Amazon lá em 1999? A Amazon veio subindo, então veio subindo, e veio nessa região e fez um topo duplo, uma espécie de topo duplo, tá vendo? Uma espécie de topo duplo, aqui e aqui. E aí depois a Amazon teve uma pequena queda, pouco expressiva, de 95%. Mentes atentas olharam para esse gráfico aqui e falaram: tem um outro ativo que está aparecendo com isso.
E o outro ativo que está aparecendo com esse gráfico se chama Bitcoin. Veja como este gráfico aqui do Bitcoin em 2021, este gráfico aqui parece com este gráfico aqui da Amazon. Você vê semelhanças? Topos duplos, movimentos semelhantes entre um e outro. Vamos colocar um do lado do outro para vocês verem? Olha aqui. Aqui é Bitcoin. Esse é Bitcoin e aqui vamos colocar a Amazon. Amazon mensal lá em 1999. Você vê semelhanças? Vê semelhanças, não vê? Olha como eles são muito parecidos, esses dois gráficos. Muito parecidos esses dois gráficos. E aí, o que eu fiz? Em cima disso, eu tracei isso. Em branco é a Amazon aqui de 1999. Em vermelho é o Bitcoin atualmente. Em branco a Amazon, em vermelho o Bitcoin. Branco Amazon, vermelho Bitcoin. E aí você percebe agora como tem semelhanças muito grandes entre os dois? Olha aqui os dois subindo. Aqui há um recuo da Amazon, também houve um recuo do Bitcoin. Deixa eu aumentar só porque está muito pequenininho esse meu traçado. Houve um recuo dos dois. Depois os dois sobem fortemente. Aqui o primeiro topo. Os dois recuam juntos. Aqui o segundo, forma-se o topo duplo e os dois desabam. E aí, se o Bitcoin for seguir o que aconteceu com a Amazon, continuaria caindo e poderia cair até aqui. Até 4.900, até 5 mil dólares mais ou menos. Então quando eu fiz lá a provocação de que o Bitcoin pode cair até 5 mil dólares, é por conta deste gráfico de poucas pessoas estão comentando, poucas pessoas estão analisando. Mas sim, existe a possibilidade de o Bitcoin imitar a Amazon, seguir o caminho da Amazon de 1999 e cair para 5 mil dólares. E aí, puxa Bernardo, foi o fim da Amazon então depois disso? Depois de a Amazon ter batido lá essa queda, foi o fim da Amazon? Foi. A Amazon bateu aqui 0,28 cents. A Amazon bateu aqui 0,28 cents na sua maior queda. E depois a Amazon quebrou. Depois disso a Amazon quebrou. E só teve depois disso uma alta de 66.000%, tá? Então, quando você olha em retrospectiva, claro, é mais fácil perceber, mas quando você está no meio do furacão agora no Bitcoin, você fala, puxa, será que o Bitcoin acabou? Não, né? Porque olha só, depois de tudo isso, a Amazon só continuou a subir. Deixa eu até fazer uma outra coisa. Será que eu consigo fazer o seguinte? Deixa eu tentar falar uma coisa. Pegar isso. Eu consigo pôr isso aqui? Consigo. Olha aqui. Então a gente está falando dessa configuração aqui. E depois, se o Bitcoin fosse seguir, depois o Bitcoin subiria para 2 milhões de dólares quase em não sei quantas décadas. Isso demoraria 2030, 2050, 2060 mais ou menos. Mas se o Bitcoin for imitar a Amazon, a gente teria algum tipo dessa configuração, tá? Poderia ser algum tipo dessa configuração chegando a 2 milhões de dólares. Mas o que eu quero nesse momento é a gente destacar essa configuração, podendo fazer o Bitcoin cair para 5 mil dólares, de acordo com alguns especialistas. E isso, claro, a gente vai acompanhar. Ethereum, falei muito aqui já do Bitcoin. Ethereum, nenhuma grande atualização, está um pouco mais forte que o Bitcoin, mas perigando também ter quedas mais fortes, a perder aqui o fundo de 890 dólares. O Ethereum, para mim, continua devendo, da mesma forma como o Bitcoin, continua devendo a queda final, pela teoria das ondas de Elliott. A gente continuaria, eu teria a maior probabilidade de ter a quinta onda. Cardano, para mim, uma situação dramática de Cardano, tá? Cardano tá muito, muito fraca, perdendo aqui qualquer tipo de recuperação. Vou até tirar esse gráfico aqui. Perdendo qualquer tipo de recuperação. Para mim, Cardano vem aqui para os 17 centavos. E são os dois pontos principais que eu queria destacar. E as carteiras de Bitcoin? As carteiras de Bitcoin não estão acumulando. A gente vê as carteiras de Bitcoin perdendo, na verdade, tamanho. E estamos, inclusive, no menor valor desde 2019, mais ou menos. Então, baleias não estão acumulando Bitcoin. Pelo contrário, estão diminuindo sua exposição. Bom, você gostou do vídeo? Você está mais pessimista, mais otimista? Deixa um comentário. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin.
Faz também tudo o que eu te pedi, entra no grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo. Análises gráficas e informações, atualizações todos os dias gratuitamente para você. Entre para o treinamento Dominação Gráfica, 50% de desconto na promoção de Black November, promoção especial agora nesse período. Se você quiser abrir uma conta em uma corretora que eu estou usando nesse momento para os meus investimentos, abra sua conta na Bybit. A Bybit é a corretora que eu uso, é a corretora com as menores taxas do mundo, corretora com taxa zero até dezembro para você comprar, negociar, fazer trade no mercado spot. Eu realmente confio na Bybit, recomendo que você abra sua conta. Link para descontos adicionais está aqui embaixo, mas eu não recomendo que você deixe dinheiro na Bybit, assim como você não deve deixar em nenhuma corretora. Deixe sempre na sua própria carteira, como esta Trezor, que eu acabei de comprar na minha viagem, essas duas. Em breve teremos vídeo explicando tudo sobre a Trezor. E me segue também no Instagram, todos os dias vídeos e informações sobre investimentos, link está aqui embaixo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e até o próximo. Valeu, obrigado, abraço e tchau!